A chegada. Desde pequeno, sempre fui fascinado pelo funcionamento do corpo humano. Esse fascínio me levou a escolher medicina forense como minha carreira. Quando consegui o estágio no necrotério da cidade, não poderia estar mais empolgado. No entanto, minha excitação inicial começou a ser substituída por uma sensação estranha assim que passei pela entrada do prédio pela primeira vez. O necrotério era um edifício antigo, suas paredes de pedra fria e corredores pouco iluminados emanavam um ar de desolação. Os funcionários com quem eu me encontrei pareciam ser pessoas práticas, endurecidas pelos anos de convivência com a morte. Mas, à medida que os dias passavam, comecei a perceber uma certa tensão no ar, algo não dito, como um segredo compartilhado por todos, menos por mim. Numa noite, enquanto eu estava organizando alguns documentos no arquivo, ouvi algo que parecia um sussurro. Parei, tentando captar a origem do som, mas tudo voltou ao silêncio. Tentei me convencer de que era apenas o vento passando pelas velhas frestas das janelas. No entanto, quando o som se repetiu, senti um arrepio percorrer minha espinha. Era a minha primeira noite sozinho no necrotério. Meu mentor, Dr. Almeida, tinha me confiado algumas tarefas simples para completar antes de ir embora. Fiquei orgulhoso pela confiança depositada em mim, mas agora, sozinho naquele lugar, comecei a questionar minha empolgação. À medida que a noite avançava, os sussurros se tornaram mais frequentes. Pareciam vir de todos os lados, como se as paredes estivessem tentando me contar algo. O som das vozes era indistinto, mas havia um tom de desespero nelas, quase como um lamento. Tentei ignorá-las, concentrando-me no meu trabalho. Fui ao banheiro para lavar o rosto, esperando que a água fria clareasse minha mente. Quando levantei a cabeça e olhei para o espelho, tive a sensação de ver uma sombra passando rapidamente atrás de mim. Virei-me bruscamente, mas não havia nada ali. De volta à sala de autópsia, continuei ouvindo os sussurros. Eles pareciam se intensificar, como se soubessem que eu estava sozinho e vulnerável. Meu coração começou a bater mais rápido e minhas mãos suavam. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Por fim, decidi ir embora mais cedo. Recolhi minhas coisas e caminhei rapidamente pelos corredores escuros, tentando ignorar os sons que pareciam me seguir. Quando finalmente saí do necrotério, respirei fundo o ar fresco da noite. Prometi a mim mesmo que na manhã seguinte, perguntaria a AOS e outros se também ouviam os sussurros. Precisava de uma explicação racional para aquilo. Enquanto caminhava para casa, tentei me convencer de que tudo não passava da minha imaginação. Afinal, era apenas minha primeira noite sozinho no necrotério. Mas uma parte de mim, lá no fundo, sabia que algo estava errado. E essa sensação só se intensificaria nos dias que viriam. As noites no necrotério começaram a tomar um tom cada vez mais sinistro. As vozes que antes eram sussurros indistintos se tornaram mais claras e distintas, como se estivessem se aproximando de mim. Muitas vezes, ouvi meu nome sendo chamado em um tom suave, quase gentil, mas carregado de um terror implícito. Luzes piscavam sem motivo aparente, criando um jogo de sombras que parecia brincar com minha mente. Senti uma presença constante ao meu redor, sombras se movendo na periferia da minha visão, desaparecendo assim que eu tentava focar nelas. O clima no necrotério era pesado, sufocante, e o silêncio entre os momentos de atividade paranormal era ensurdecedor. Numa noite particularmente assustadora, decidi seguir as vozes. Estava sozinho novamente, meus colegas já haviam ido para casa. As vozes pareciam me chamar de uma sala de autópsia no fundo do corredor. Meu coração batia forte, mas sentia uma necessidade irresistível de descobrir o que estava acontecendo. Segui os sussurros até uma sala que raramente era usada. Ao entrar, a temperatura parecia cair abruptamente. A luz piscou várias vezes antes de se estabilizar, revelando uma cena que parecia tirada de um pesadelo. Em uma das mesas de autópsia, encontrei uma pilha de documentos antigos, cobertos de poeira. Ao folhear os papéis, descobri que eram relatos de casos não resolvidos e registros de corpos que haviam desaparecido misteriosamente. Cada página parecia contar uma história mais macabra que a anterior. Enquanto estava imerso na leitura dos documentos, senti uma presença atrás de mim. Virei-me lentamente e vi uma figura espectral, translúcida e pálida, parada no canto da sala. Não havia dúvida de que era um fantasma. Seus olhos vazios me encaravam com uma intensidade que congelou meu sangue. Antes que eu pudesse reagir, a figura levantou uma mão trêmula e apontou para um armário trancado no canto oposto da sala. Minha mente estava em um turbilhão, mas a curiosidade foi mais forte que o medo. Caminhei lentamente até o armário, com o som das vozes agora se tornando um coro de murmúrios indistintos. Forcei a fechadura enferrujada e com um estalo ela cedeu.
Dentro, encontrei uma série de diários, antigos e empoeirados, com as capas desgastadas pelo tempo. Ao abrir o primeiro diário, senti um calafrio percorrer minha espinha. As entradas eram de médicos que trabalharam no necrotério décadas atrás. Relatavam práticas que desafiavam toda a ética e moral, descrevendo rituais macabros realizados com os cadáveres. Os detalhes eram perturbadores, pintando um quadro de horror e desespero. Muitas das pessoas mencionadas nos diários morreram de maneiras suspeitas, suas almas aparentemente presas no necrotério, incapazes de encontrar paz. Fechei o diário com as mãos trêmulas, sentindo o peso do conhecimento que agora carregava. O necrotério não era apenas um lugar de morte, mas também de tortura e sofrimento. As vozes que eu ouvia eram das almas inquietas, buscando justiça, ou talvez apenas alguém para compartilhar seu tormento. Enquanto saía da sala, a figura espectral havia desaparecido, mas seu olhar vazio permanecia gravado em minha mente. Sabia que, a partir daquele momento, minha vida jamais seria a mesma. Estava envolvido em algo muito maior e mais terrível do que poderia imaginar, e as vozes do necrotério não me deixariam em paz até que eu trouxesse à luz os segredos sombrios escondidos nas sombras daquele lugar.